e bem-vindo ao Quem Cala Consente. Durante os últimos episódios temos versado a temática da autocompaixão. Hoje vamos continuá-la para preparar o remate para que no próximo episódio seja o último para fechar a temática. O meu nome é Mário Portela. Estás a ouvir o Quem Cala Consente no seu 63º episódio. Eu já tenho autocompaixão por mim e tu tens treinado. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Para hoje preparei-te um episódio repleto de conhecimento, reflexão sobre tudo aquilo que nós fizemos nos últimos episódios para que consigamos trabalhar esta autocompaixão. Vamos mergulhar mais a fundo na fascinante jornada deste crescimento pessoal, onde, na verdade, estamos a utilizar técnicas de programação neurolinguística, de desenvolvimento espiritual e até de terapia cognitiva. No nosso último episódio, exploramos o lado mais meditativo, o lado mais investigativo da autocompaixão. Eu espero que tu tenhas treinado e que já consigas visualizar-te de uma maneira funcional, de uma maneira muito mais capaz de te criar o plano para tu viveres em pleno. A autocompaixão, como já sabes, é uma ferramenta poderosa que te permite cultivar uma relação saudável e amorosa contigo mesmo. E acredita, estamos apenas a arranhar a superfície de um vasto oceano que é a forma como tu lidas contigo. No episódio de hoje, quero explorar contigo um aspecto crucial da nossa experiência interna, a conexão entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É uma dança intrigante entre as palavras que vão ecoar dentro da tua mente e que te provocam inevitavelmente emoções que sentes profundamente, na maioria das vezes de forma inconsciente. Vou desvendar contigo os fios invisíveis desses pensamentos que estão tão entrelaçados a uma tapeçaria das nossas emoções. Como uma espécie de farol, eu quero guiar-te pelas águas deste autoconhecimento que tem sido o nosso podcast Quem Cala Consente, para desenvolver um bocadinho mais técnicas que nós já mencionamos anteriormente. Sim, vamos explorar novamente a ferramenta transformadora que nos permite compreender e moldar padrões de pensamento que habitam em nós. Recordas-te dos diários de pensamento? Pois é disso exatamente que estamos a falar. Muitos manifestaram curiosidade para desenvolver esta técnica e até algumas dúvidas, pois que não haja dúvidas, que não sobrem dificuldades, porque hoje vamos abordar mais a fundo os diários de pensamento, só que desta vez aplicados à autocompaixão. Idealmente tens praticado a tua imagem compassiva, certo? Muito daquilo que nós falamos no último episódio que veio de arrasto por tudo o que nós fomos trabalhando nos episódios anteriores. Notaste que quando diminuis a respiração és mais capaz de trazer uma imagem à tua mente, de perceber que ela desencadeia uma mudança em como tu te estás a sentir e provocar uma reorientação do teu pensamento e da tua forma de estar. Então, e agora com toda esta prática, como tem sido a tua experiência? Essencialmente, usando a tua respiração e a tua imagem compassiva definitiva, tu podes mudar a marcha e ativar o sistema de acalmar e acalmar o sistema de ameaça sempre que precisares. Agora queremos dar um passo adiante e permitir deliberadamente que esses sentimentos de compaixão influenciem a maneira como tu pensas sobre qualquer situação difícil que te encontres. Hoje vamos ver isso de duas maneiras. Vamos falar novamente dos diários de pensamento de uma forma mais pormenorizada e depois vamos falar das cartas compassivas. Isto vai ser o trampolim certo
para, no próximo episódio, terminarmos esta temática. A conexão pensamento-sentimento. O que tu pensas, os pensamentos que te passam na mente é muito importante para determinar o que tu sentes. Para por um momento e pensa, quando tu te estás a sentir bem, que tipo de pensamentos vagueiam pela tua cabeça? Por outro lado, quando tu te estás a sentir mal, que tipo de pensamentos estás a ter? Faz sentido para a maioria das pessoas quando dizemos que não é a situação em que tu te encontras que determina o que tu vais sentir, mas sim os pensamentos, os significados, as interpretações que tu vais trazer para cada situação em que estás a pensar. De uma forma resumida, não é o que te acontece que é importante, é o peso que tu dás a isso. Mas deixa-me dar-te um exemplo daquilo que eu quero dizer. Imagina que foste informado que vais ter um teste de surpresa na próxima segunda-feira. Eis as 3 maneiras diferentes de pensar imediatas para esta situação. Podes pensar: eu adoro teste de surpresa, eu conheço muito bem tudo isto, portanto não vou falhar. Podes pensar: eu sou um inútil e odeio surpresas deste género. Sou tão idiota que eu acho que nem vou acertar nada. Ou podes pensar: quero lá saber. Este assunto nem sequer é assim tão importante. Se notares, cada um destes pensamentos tem implícita uma emoção. O primeiro pensamento em que dizes que conheces a temática, que sabes do que se está a falar, que até gostas de questionários, por exemplo, cria-te uma emoção feliz. Na verdade, o teu comportamento será pouco mais do que fazer uma pequena revisão para o exame que vais ter na segunda-feira. Isto vai-te causar um estado físico mais relaxado, um estado físico de fluxo, de deixar fluir. Obviamente, no segundo tipo de pensamento, bastante exagerado, em que te consideras inútil, em que achas que não és capaz, ou simplesmente és avesso a qualquer tipo de testes surpresa, isto vai causar-te emoções inevitáveis de ansiedade, tristeza e até medo. Na verdade, os comportamentos agregados vão ser tentar estudar mais, evitar sair da concentração, criar métodos de foco exagerado e ficar sempre em cima de toda a situação. Daí, o stress vai ser causado e o teu comportamento vai ser um comportamento estressante. Fisicamente, tu não vais estar relaxado. Fisicamente vais ter um aperto no estômago. Fisicamente podes mesmo ter um problema de estômago. Podes sentir-te doente, tenso ou até mesmo cansado, exausto, ou com aquela sensação interna de que não estás a conseguir fazer nada. No terceiro pensamento, quando tu não estás nem aí, as emoções provocadas dentro de ti são neutras. Na verdade, são passivas, chamemos assim. São emoções que não te trazem rigorosamente nada, mas que te causam, inevitavelmente, comportamentos que certamente estarão errados. Nomeadamente, nem vais estudar ou fazer uma revisão. Certamente vais até subestimar todo o acontecimento que está em causa, embora fisicamente te sintas relaxado, bastante relaxado até, ao ponto de o teste de surpresa vai continuar a ser surpresa quando chegar à segunda-feira. Como consegues ver, o que nós pensamos pode ser tão importante para determinar o que nós sentimos emocionalmente e fisicamente, que é até de alguma forma assustador. Se te recordares de um episódio anterior, logo ali nos inícios do nosso podcast, eu explicava-te que esses pensamentos não são teus. E na verdade, grande parte destes pensamentos são injetados por socialização, por uma série de condicionantes comportamentais, psicológicas e até mesmo por coisas um bocadinho mais místicas. No entanto, eles estão lá. E como estão lá, o mais certo é que estarão a fazer qualquer coisa. E essa coisa pode ser menos agradável para ti, porque vai criar emoções, comportamentos e alterar o teu estado físico, mental e energético.
Já discutimos várias vezes como a ansiedade, a tristeza, a depressão, a culpa, a vergonha e a raiva nos podem transformar, nos podem destruir o caminho que com tanto cuidado andamos a tentar trilhar. O pensamento autocrítico, a nossa conversa interna, se for altamente negativa e depreciativa, ela vai ser cruel contigo. O próprio tom da tua voz interior vai ser agressivo. Tu falas contigo de uma forma mais fria, mais áspera, mais agressiva, e isso vai ter o seu pagamento. Um pagamento no teu estado emocional, no teu estado físico e até no teu estado energético. Agora, lembrando a ideia de como pensamos determina em grande parte como nos sentimos, a maneira de aliviar emoções desconfortáveis é mudar a maneira como nós pensamos. Concordas? Isto significa que não apenas vais aceitar os teus pensamentos autocríticos como verdadeiros, mas em vez disso vais usar a tua respiração, a tua imagem compassiva e todas as técnicas que fomos falando até ao dia de hoje para mudar a tua mentalidade numa marcha para a tua autocompaixão, mas mais do que isso, numa atitude transformadora, numa atitude positiva para ti. Quando estas engrenagens estiverem treinadas, ser-te-á muito mais útil. Vais começar a questionar a maneira como estás a pensar, a ver se consegues trazer uma nova perspectiva, seja ela mais positiva ou mais compassiva para toda a situação, e fazer isso vai ter um impacto positivo na tua vida que vai ser inabalável, inegável e que te vai marcar positivamente para sempre. Os diários de pensamento compassivo. Já falamos em episódios anteriores, com temáticas diferentes, sobre diários de pensamento. Se te recordas, era basicamente uma forma que tu tinhas de um papel e uma caneta, fazerem um trio de alteração e comprovação dos próprios pensamentos. O diário de pensamento é uma forma útil para seguir passo a passo uma técnica que, quanto mais familiarizado tu estiveres com essa abordagem, tão mais tu estarás a positivar rapidamente as coisas, ao ponto que um dia não vais precisar de fazer o diário de pensamento escrito e vais poder fazê-lo de forma automática dentro do teu próprio pensamento imediato. Recordas-te que o diário de pensamento é pegares num pensamento específico e perguntares a ti mesmo até que ponto ele é real, como é que ele funciona, o que é que o provoca, o que é que te provoca e qual é o resultado que daí vem. Mas tal como te tinha prometido, vamos ver ao detalhe como fazer o diário de pensamentos. Um diário de pensamentos é muito simples. Ele tem que possuir algumas questões que vão auxiliar o teu processo de análise e transformação dos teus pensamentos. Em primeiro lugar, tu vais ter que perceber qual é o gatilho. O gatilho pode ser uma situação específica que tu estás a viver ou apenas a pensar em algo como uma lembrança do passado ou a pensar em algo do futuro que tu gostavas que acontecesse. Pode ser uma emoção que estás a sentir, pode ser uma sensação física que estás a viver. O gatilho é o que for que te está a causar uma luta. E já disse tantas vezes no Quem Cala Consente, enquanto achares que estás em guerra, tu não vais ter paz. Portanto, qual é o gatilho? É o primeiro passo. O segundo é perceber o que é que a tua parte autocrítica está a dizer. É aqui que tu vais listar todos os pensamentos negativos ou inúteis que podem estar a passar pela tua mente graças a esse gatilho. É provável que vários desses pensamentos sejam pensamentos indelicados direcionados a ti mesmo. É provável que sejam pensamentos ilógicos. É provável que sejam até pensamentos estapafúrdios. Ainda assim tu vais registar todos esses pensamentos negativos ou inúteis que estão a pulular a tua mente. Entretanto, nunca esquecendo de quando registras os teus pensamentos, deves perguntar que tom de voz tu estás a usar contigo mesmo, que forma
Que formato, que estrutura de pensamento estás tu a ter? Será agressivo, passivo ou compassivo? Isso vai reconhecer o quão prejudicial esse pensamento pode estar a ser para ti. É a forma como tu falas com os outros que delimita a forma como eles entendem. Concordas? Então imagina a forma como tu falas contigo. E depois vamos à parte mais importante de todo o diário de pensamentos. Após todos estes registros, é a altura de contrapores, pedires evidências, trabalhares cada um destes pensamentos autocríticos. E como é que o fazes? Classificando a sua força ou o quanto tu acreditas que eles são reais. E fazes isto de uma maneira muito pragmática, de 0 a 100. O quão convincente é para ti esse pensamento autocrítico? O quão realista, o quão evidente, que provas há sobre isso? Faz sentido até agora? Boa, porque o mais importante é de facto este passo. A seguir, vamos começar a desmontar os pensamentos e as emoções inerentes a esses pensamentos. E como? Tu vais perguntar a ti mesmo e registar no teu diário de pensamentos que emoções tu estás a sentir em cada um desses pensamentos autocríticos. E sim, era bom que conseguisses também avaliar a intensidade da emoção principal que estás a sentir com cada um deles. O quão bem te faz. De 0 a 100, por exemplo. E no final é muito importante também que tu avalies o que é que te provoca, que comportamentos causa na tua forma de estar. Mas mais do que isso, que sensações físicas ficam a pairar no teu corpo. Ao reconheceres que sensações físicas ou comportamentos acompanham esses sentimentos, emoções causadas por pensamentos, tu vais perceber o que estás a fazer a ti mesmo, de uma maneira consciente. E como temos trabalhado desde o primeiro episódio no Quem Cala Consente, no dia em que tu estiveres mais consciente, tu estarás em controlo de ti e do teu caminho. A consciência nada muda, apenas te dá clareza sobre o que está a acontecer contigo e, portanto, estarás numa melhor posição para depois fazeres realmente qualquer coisa com isso. Quando falamos deste diário de pensamento aplicado ao pensamento compassivo, é a altura de depois tu chamares a tua respiração, tu chamares os exercícios que treinamos no episódio anterior e até chamares a tua imagem compassiva, aquela que neste momento melhor funciona contigo. Na verdade, tu vais ajudar a ativar o sistema de acalmar e acalmar o sistema de ameaça que há em ti. Vai criar em ti um estado de espírito muito melhor para trazeres uma perspectiva compassiva para tudo o que tu estiveres a lidar. Há uma série de perguntas que podes listar num diário de pensamentos compassivo. Mas tu não precisas responder a todas elas. Precisas apenas de utilizar a consciência que já ganhaste com a técnica em si e depois perguntares o que é que a minha imagem compassiva tem a dizer sobre pensamento X, sobre a emoção Y, sobre o estado Z em que eu me encontro. Se a tua imagem compassiva é a tua própria criação fantasiosa de um ser compassivo supremo, o que é que ele ia dizer sobre isso? Se de outra maneira é alguém que é altamente compassivo, o que é que esse alguém iria dizer sobre isso? Mas se de outra forma a tua imagem compassiva é um belo de um local relaxante que te interliga de novo a ti mesmo, o que é que vai fazer a esse local este tipo de pensamento, este tipo de emoção, causado pelo tal gatilho que nós sabemos que estava a provocar todo o problema? E depois, outra pergunta que podes colocar é: que conselho tu darias a um amigo com quem te preocupas profundamente e que está a pensar como tu pensas? O que é que lhe dirias? Como o auxiliarias a sair desse processo?
Uma pergunta que eu pessoalmente utilizo constantemente, sempre que me ponho frente a frente com um novo desafio, um novo obstáculo na vida, é: como é que eu me vou sentir sobre isto daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Isto vai auxiliar-me a perceber o peso que eu devo dar a determinado obstáculo ou desafio. Porque se não importa assim tanto, por que é que eu lhe estou a dar tanto peso? Ou se importa assim tanto, por que é que eu estou a dificultar o meu caminho para lá chegar? Como vês, é simples a utilização de um diário de pensamentos, neste caso aplicado à autocompaixão. Com todas estas novas ideias e pensamentos compassivos disponíveis para ti, a última etapa do diário é considerar quais são as conclusões compassivas que podes tirar de todo o processo. E antes de tirares uma conclusão, é importante releres todos os pensamentos compassivos que colocaste no papel a responder aos pensamentos autocríticos provocados pelo dito gatilho do diário de pensamentos. Ficou mais claro desta vez a utilização do diário de pensamentos? Fantástico! Então sigamos para uma outra técnica. Cartas compassivas. Um método ligeiramente diferente de encorajares o pensamento compassivo em ti, principalmente quando estás a lutar com uma dificuldade, com aquilo que tu poderás chamar um problema, é escrever uma carta compassiva a ti mesmo. Sim, escrever. Não é imaginar que escreves, nem é utilizares o teu telemóvel nas notas e muito menos o simples Word do teu computador. É escrever. Recorda a importância que tem tu escreveres. Escrever uma carta compassiva é realmente uma maneira diferente de fazeres a mesma coisa que fazias com um diário de pensamentos compassivo. Ou seja, mudar a tua perspectiva de um ponto muito autocrítico, muito intenso, para um ponto muito mais autocompassivo. Podes achar que preferes escrever cartas compassivas a usar o diário de pensamentos compassivo, ou então vice-versa. Todos somos diferentes, todos temos opções e eu estou aqui para te fornecer técnicas diferentes para tu atingir o dito plano para viveres em pleno, e para isso és tu que escolhes o teu caminho. Para ajudar a escrever uma carta compassiva a ti mesmo, é só seguir simples instruções para te guiar durante todo o processo. O primeiro passo é decidir qual é o problema com o qual tu estás a lutar em guerra total. O tal gatilho, recordas? No fundo, esse vai ser o foco da tua carta. É certo que pode ser uma situação difícil, pensar se for, por exemplo, uma memória passada mais difícil ou uma preocupação intensa. No entanto, é importante que saibas que esse será o foco da tua carta. E então começas realmente a tentar assumir uma postura diferente enquanto escreves esta carta. É importante que quando escrevas a carta, ela seja profundamente carinhosa e gentil, como quem escreve para um amigo que está a ter o mesmo problema. Se percebes esta diferença, a tua carta vai ser muito mais funcional. Na verdade, vai funcionar como a tua imagem compassiva. Então, pegas num pedaço de papel em branco, talvez até se quiseres em papel de carta antigo para ser uma coisa bonita, e no topo começas a escrever, como se fosse uma carta. Querido eu mesmo, estou a escrever-te porque entendo que é muito difícil para ti, neste momento, lutares contra. E então aqui inseres o problema e o gatilho. Aqui tu descreves, aqui tu detalhas, explicas o quanto tu entendes a dificuldade que é lidar com isto. Depois, dizes qualquer coisa como: lamento que tenhas que passar por isso. No entanto, e continuas a frase. E depois, como em qualquer boa carta, é sempre importante perceberes o que é que se sente, certo? Então depois escreves: espero que saibas que está tudo bem em sentir-te assim. Espero que saibas que todas
Todas as pessoas passam por situações semelhantes. Os seres humanos são imperfeitos e todos nós lutamos. Então, eu espero que tu saibas que não estás sozinho nisso. Já pensaste em colocar toda essa situação de uma nova perspectiva? Por exemplo, e aqui, dás as tuas imagens compassivas, dás as tuas cartadas de conselho, ofereces o melhor de ti de forma gentil e compassiva, como se fosse ao teu melhor amigo, a um filho, a um pai. No final da carta, é importante que digas que, sabes, eu ainda me preocupo contigo e estou aqui para te ajudar sempre que tu precisares. Desejo-te o melhor e assinas em baixo. Pareceu-te complicado todo este processo, esta técnica tão simplista, mas ao mesmo tempo tão poderosa? Este é um exemplo para te dar a ideia de como pode soar a escrita de uma carta compassiva. Não precisas de seguir os prompts que te dei, não precisas de seguir exatamente esta estrutura. No entanto, se a fizeres ou se de alguma maneira tiveres um bloqueio de escritor, podes seguir os prompts que te dei anteriormente para conseguir criar esta carta compassiva, esta forma de tu escreveres para ti mesmo, criares autocompaixão. Em suma, diários de pensamento, compassivos ou não, cartas compassivas escritas, são ambos para trazer o pensamento compassivo para o primeiro plano quando estás a lidar com uma questão específica que está a incomodar, que está a gerar dor emocional ou então a provocar stress na tua vida. No entanto, também podemos promover o pensamento compassivo de forma mais ampla quando não estamos a lutar com nenhuma situação específica. Simplesmente para treinar a nossa mente a ver, apreciar e saborear os aspectos positivos da vida. E isso é algo que deve ser feito regularmente. Estás a sentir-te bem neste momento? As coisas correm como era esperado? Hoje sentes-te mais feliz? Então por que não escrever uma carta a ti mesmo ou criares um diário de pensamento exatamente sobre isso para perceberes que, afinal de contas, o teu lado positivo ainda funciona. Na terapia cognitiva chamamos a isso o caderno de apreciação, que é uma boa maneira de forçares a tua atenção e te sentares contigo mesmo, prestando atenção àquilo que é positivo na tua vida. As pessoas geralmente pegam ali num bloco ou num caderno para ser uma espécie de diário de registro de apreciação. É um lugar comum onde as pessoas guardam o que aconteceu de bom naquele dia, o que elas estão gratas, o que elas agradecem a si mesmas por estar a fluir tão bem. Por exemplo, no final de cada dia, escreveres alguns tópicos sobre tudo o que aconteceu de positivo nesse dia já é parte integrante deste caderno de apreciação. Nunca te esqueças, como pensamos pode ser tão importante para determinar como nos sentimos emocional e fisicamente e pode influenciar aquilo tudo que nós vamos fazer a seguir, o nosso comportamento. O pensamento autocrítico tende a gerar emoções difíceis e pode levar a comportamentos inúteis, comportamentos que serão nocivos para o teu crescimento pessoal e para o teu bem-estar geral. Em vez de apenas aceitar os pensamentos autocríticos como verdadeiros, usa a tua respiração, a tua imagem compassiva para mudar a tua mentalidade para uma nova engrenagem de autocompaixão. E uma vez que estejas nessa engrenagem mais útil, estarás numa boa posição para começar a pensar mais, melhor sobre ti. Fazer isso pode ter um impacto positivo em como tu te sentes, em como tu és e naquilo que tu te vais tornar. Existem várias maneiras de trazer uma perspectiva e um tom mais compassivo à tua vida. Hoje trouxe-te os diários de pensamento compassivos e a redação de cartas compassivas. No último episódio apresentei-te as imagens compassivas.
Agora é só juntares tudo e treinares, praticares e conseguires atingir um ponto de autocompaixão que seja funcional e que te leve bem mais longe do que algum dia tu pensaste. Apreciar os pontos positivos de uma forma geral no teu dia-a-dia também vai ajudar, é certo. Mas se não tiveres autocompaixão, dificilmente os vais detectar. E é para isso que te prometo que o próximo episódio irá terminar esta temática para continuarmos um Quem Cala Consente fantástico, que trabalha constantemente, episódio a episódio, para te levar a um plano, para tu viveres em pleno. E é por aí estás que eu te agradeço de uma forma profunda e dedicada, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e se quiseres auxílio. E se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito